Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava aqui acabando de limpar a cozinha e veio um desejo, gente, forte no meu coração de contar um pouquinho da minha vida, assim, um pouquinho mais aprofundada, né, para vocês. Eu senti um desejo no meu coração de vir aqui falar sobre o que eu passo, sobre o que eu vivo. Não está sendo fácil para mim vir falar sobre isso aqui no YouTube, porque falar disso publicamente para mim era muito difícil, até pouco tempo atrás, gente, até, sei lá, muito pouco tempo mesmo. Essa semana eu estava até falando disso no meu trabalho, né, com as minhas colegas lá, porque eu acho importante, eu achei que era hora e que era lugar. Não é todo lugar que eu trabalho que eu falei sobre esse problema não, gente. É até um pouco errado da minha parte não falar, né? Porque poderia acontecer alguma coisa mais grave e as pessoas não saberem com o que elas estavam lidando, né? Mas isso pra mim sempre foi um tabu falar sobre isso, porque como eu fui criada num meio cristão, eu acredito que, não sei se é toda religião ou todas as igrejas, né, que tem esse preconceito com essa doença, mas o que eu ouvia desde criança que ficou guardado na minha memória é que era coisa do demônio. Que era uma doença espiritual e coisas do tipo, né? Que quem tinha essa doença ou tomava essas medicações era maluco, essas coisas, né, gente? Eu tenho, gente, vou falar logo, né? Eu tenho um diagnóstico de epilepsia desde os meus 14 anos de idade. Quando eu passei por essa situação com 14 anos de idade, eu não sabia com o que eu estava lidando. Ninguém nunca chegou e falou o nome do que eu tinha. O médico que eu fui não falou, você tem epilepsia. Não falou, só falou assim, toma esse remédio aqui. E pronto. E mesmo se eu tivesse falado, eu não teria aceitado. Eu ia procurar saber que era outra coisa. Tanto é que eu nunca aceitei esse diagnóstico. Até quando eu fiz um exame, uns anos depois, quando as crises voltaram, né, já volto lá nesse ponto, estava escrito o nome técnico de distimia cerebral, e eu sempre falava que eu tinha isso. Era o nome que estava no exame, né? E eu não tinha coragem e não gostava de falar sobre isso, pelos meus preconceitos e também por medo do que as pessoas iam falar, do que elas iam achar, delas acharem que eu não tinha capacidade para fazer as coisas, delas acharem que eu não seria capaz de viver uma vida normal ou fazer as coisas né, que toda a gente faz, correr atrás das coisas. Eu nunca quis deixar essa doença ser uma desculpa ou um empecilho para mim fazer alguma coisa ou viver. Sempre vivi a minha vida, nunca pensei sobre isso ser empecilho para alguma coisa. Na verdade, sim, só para uma coisa, que já eu digo o que é. Então, gente, quando eu tive a primeira crise que eu tive, eu tinha 14 anos de idade, como eu já disse, né? E foi na escola. Foi um dia que eu tava bem agitada, eu sempre fui agitada, gente, meio ansiosa, mas brincalhona, sabe? E nesse dia eu tava muito agitada. Brinquei, assim, eu sempre fui molecona, né? Então eu brincava e fazia brincadeira e essas coisas. Então eu tava fazendo brincadeira com as minhas colegas e conversava e ria, até que eu comecei, gente, a sentir umas tonturas. Quando eu passava mal dessa crise, quando tinha essas crises, eu sempre sentia antes que eu ia ter, eu sabia, eu não caía de repente não, igual acontece com muita gente, ou com a maioria, não sei. Mas eu sentia alguma coisa, eu via uma bolinha girando colorida no meu olho esquerdo, no cantinho do meu olho esquerdo, e aquela ia aumentando a velocidade, que ela ia girando e a crise começava. Então nesse dia foi na escola, a primeira crise, foi uma crise bem forte. Eu passei mal na escola na hora do recreio e eu só fui acordar de tarde, eu acho. Não me lembro direito, mas eu sei que eu fiquei algum tempo desacordada, inconsciente. Não sei se é incômodo,
não sei se era só desmaiada, não sei, gente. Eu apaguei completamente. Eu vi até um certo ponto, eu vi as professoras, minhas colegas me pegando, um desespero total, me levando para o carro e levando para o hospital. E eu só lembro de eu ficava falando para ela, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Parece que eu tava morrendo, gente. Foi uma situação assim, foi uma coisa muito, muito ruim. Só que, pronto, e aí fizeram um exame nesse dia no hospital da minha cidadezinha, né, do interior, onde não tem muitos recursos. Fizeram um exame de diabetes, mas eu acho que foi daquele que fura o dedo, e deu diabetes altíssima. Aí disse que eu tinha diabetes, eu já desesperei também, comecei a chorar, aí foi uma tristeza. Só que aí, depois disso, eu fingi que aquilo nunca tinha acontecido. Não gostava de tocar no assunto, não gostava que minha mãe falasse que era epilepsia, não gostava, eu repreendia ela, falava que não era. Aí eu fui pra Goiânia fazer um exame de diabetes e não tinha. E aí eu fui no médico da minha cidade, no posto de saúde, e ele me passou um remédio, que eu até lembro o nome da época, ele chamava Carbital. Parecia com Gardenal, mas era Carbital o nome. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu não queria ser dependente de remédio, não queria tomar remédio, por causa do preconceito, gente, por causa do preconceito. E também porque eu achei que o remédio poderia ter alguns efeitos colaterais que fossem me prejudicar, porque naquela época eu estudava, eu trabalhava, a minha vida sempre foi assim, corrida. Desde os 11 anos, eu comecei a trabalhar, ajudar minha tia, né? A minha tia no trabalho que ela tinha, e eu trabalhava com a minha tia e estudava e pronto. Eu não queria que nada atrapalhasse, eu queria que a minha vida continuasse normal. Então eu comecei a tomar aquele remédio e de repente eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já conhecia Jesus, né? Eu já era cristã, desde os meus 11 anos eu fui para a igreja, acho que eu já falei isso aqui. E então eu falei, olha Senhor, eu só quero ser dependente de Ti, não quero ser dependente de remédio nenhum. Parei, gente, de tomar o remédio. Tomei poucos comprimidos e não tomei mais. E aí, dos 14 anos até os 17 anos, gente, eu não tinha dado mais nenhuma crise. Aí, com 17 anos, gente, comecei a beber bebida alcoólica. Foi aí que as crises voltaram e voltaram muito mais fortes. Não, gente, corrigindo aqui, eu tive sim algumas crises depois que eu parei de tomar o remédio, mas foram crises fraquinhas, sabe? Crise focal. Eu sentia toda a crise, o meu corpo se contorcer, pronto, aquela coisa horrível que eu não gosto nem de lembrar. Eu sentia toda a crise, mas não desmaiava. Aquilo dava, aquela descarga, parecia uma descarga elétrica. Aquilo dava e passava e eu via tudo e sentia tudo. Mas foram poucas vezes, né, nesse meio tempo de 3 anos. E com 17 anos, quando eu saí da igreja e comecei a beber bebida alcoólica e essas coisas, as crises voltaram muito mais fortes. Então eu passava mal e desmaiava mesmo. Passava muito mal. E aquilo eu lembro, gente, da sensação. Tem gente que cai e pronto, não lembra de nada. Eu lembro de tudo, gente, do começo. O meu corpo, como que fica, eu ficava cega, não enxergava nada. Eu ficava com a mente perturbada, falava coisa com coisa, me dava um medo terrível, um medo, gente. Um medo que eu não sei explicar, o tamanho do medo. Então, eu abraçava uma pessoa e parece que eu queria entrar dentro daquela pessoa. Eu não sei, gente, explicar, isso aqui é horrível. Eu não tô contando isso aqui, assim, eu nunca gostei de contar isso, até, né, falando aqui mais sobre isso, porque eu nunca contei pra ninguém, porque eu não queria que as pessoas sentissem pena de mim, não queria que as pessoas me olhassem com um olhar de pena, de que eu não era capaz de fazer um trabalho ou de fazer qualquer coisa, de cuidar de alguém. Eu nunca quis que isso fosse um empecilho na minha vida. Por isso, algumas pessoas da minha família nem sabem o que eu já passei, o que eu passo, e nem meus amigos, nem principalmente no lugar que eu trabalhei. Eu sei que é um erro meu não ter falado nos lugares que eu trabalhei, mas os lugares que eu trabalhei, eu estava medicada
E mesmo quando eu não estava medicada, gente, eu passava mal só à noite. Foi uma graça divina que eu digo que veio sobre a minha vida, que sempre que eu passava mal, era à noite ou era em casa junto com alguém da minha família, alguém próximo a mim. Antigamente eu só passava mal junto com a minha mãe, quando eu morava com os meus pais, e depois que eu casei eu só passava mal junto com meu marido, e à noite. Deus foi muito bom pra mim, que eu nunca passei mal na rua. Só a primeira vez que eu passei mal na escola, mas depois nunca mais passei mal na rua, nem em lugar nenhum. Foi só junto com a minha família. Eu penso nisso como uma graça de Deus. Porque eu já vi outras pessoas passando mal e isso não escolhe lugar, não escolhe hora, não escolhe nada. A pessoa vem ali a hora da crise e a pessoa, né? Então, gente, as crises vieram mais forte e eu tive que voltar a fazer exames, voltar a consultar com o médico. E eu fiz exames e fiz tomografia, não viu nada, o médico não viu nada. E depois eu fiz um eletrocefalograma e o médico viu, que vê as ondas cerebrais, né? E o médico viu, sim, ali, o que tinha ali. E realmente era uma epilepsia focal, que é só de uma parte, né, do cérebro, eu acho que é desse lado aqui, porque é o lado que eu sentia, né, não sei. E que também virava generalizada quando eu passava essa crise forte, quando eu tinha, né. E aí eu comecei a tomar medicação de novo, e isso já faz 15 anos que eu tomo medicação, porque isso foi em 2010. Só que aí, por causa dos meus próprios preconceitos, né, eu de repente parava, falava que eu não queria mais tomar remédio. Meu marido queria me obrigar, porque nessa época eu já estava casada com ele, ele queria me obrigar a tomar o remédio e eu não queria, mas pronto, ele respeitava a minha decisão e eu ficava sem e eu passava mal. Aí eu voltava a tomar medicação de novo. E pronto, gente, o médico não me falava se aquilo tinha cura, se não tinha. E eu fui vivendo minha vida assim. Aí, um ano antes da gente vir pra aqui, pra Portugal, eu decidi colocar a responsabilidade para Deus de novo e falei: Deus, eu não quero mais tomar remédio, eu vou largar esse remédio. Porque eu não via aquilo, o médico não me falava quando aquilo ia ter fim e se ia ter fim, se ia ter cura. Eu não sabia naquela época como que era essa doença, né? Principalmente na fase adulta. Então, ele não falava nada e se eu perguntava, ele desconversava. Eu não sei se é protocolo dos médicos, porque eu daqui de Portugal também não fala. E então, eu parei por conta própria e durante esse um ano eu tive 2 ou 3 crises à noite só, coisa que eu nem me lembro muito bem. Eu só sabia que eu tinha passado mal porque eu amanheci com o corpo dolorido, a boca cortada e tinha a impressão de que tinha passado mal. E eu perguntava pro meu marido, ele confirmava que realmente tinha. E aí, como eu não estava tendo assim muitas crises, era muito de vez em quando, umas 2 ou 3 vezes no ano só. Quando a gente veio para Portugal, eu fiquei sem ter crise, gente. Eu achei que eu tava curada, né? E pronto, e eu fiquei aqui ainda uns 3 anos, eu acho, aqui em Portugal, sem tomar medicação, só que eu tava tendo muitas tonturas, sabe? Umas tonturas muito estranhas, tipo um ataque de pânico, uma coisa horrível. E meu marido falou: olha, eu acho que é a doença, eu acho que ainda é epilepsia, vai no médico. E eu fui no médico e faço tratamento aqui em Portugal já há uns 4 ou 5 anos, não me recordo bem, com o médico neurologista. Outra graça que Deus me deu, que eu nunca imaginava. No Brasil esse tratamento não era de graça, era particular, os remédios eram caríssimos. E aqui em Portugal a consulta é de graça lá no hospital. E os remédios têm com participação com o Estado, ou seja, o Estado paga mais da metade dos meus remédios. Então sai super, super barato, sai muito mais em conta, né, aqui em Portugal. Então, porque as crises agora são focais, eu não sei se é assim que fala, né? E eu descobri, gente, pesquisando mesmo, que o médico não fala não, que a epilepsia em adulto, ela não tem cura, a não ser que seja com cirurgia, eu acho. Assim, casos, né, que o remédio não controla,
aí a pessoa faz uma cirurgia. Então, gente, mesmo... Aí eu comecei a tomar remédio aqui e eu continuei tendo essas tonturas, essas coisas que eu não sei explicar. E o médico me disse que... Ou seja, o remédio não estava fazendo muito efeito. Aumentava a dosagem do remédio. O médico aumentou a dosagem acho que já umas 3 vezes. E eu não me vejo livre disso. Tenho essas crises ainda focal. E pronto, não tenho nem data de quando eu vou estar livre disso. Eu não gostava de falar sobre isso por causa dos meus preconceitos, como eu já disse, os preconceitos das pessoas. Mas eu vi, gente, que eu sou corpo, sou alma, espírito e também sou corpo, gente. E esse corpo nosso, ele vem com falhas, com defeitos, né? Ele adoece e na nossa mente, nossa cabeça, nosso cérebro, né? Então, pronto, gente, eu tive que aceitar e resolvi vir falar sobre isso aqui, gente, porque hoje Deus me fez refletir sobre as pessoas, né, da época de Jesus que cruzaram no caminho de Jesus e foram curadas. Eu ainda creio, gente, que eu possa ser curada disso um dia, que um milagre pode acontecer. Porque eu vejo que é só milagre, gente. Porque eu sempre tive vontade de ser mãe, de engravidar. Porém, eu tomava um remédio muito forte no Brasil. Então, eu sempre adiei esse sonho por conta dos remédios, né? E dessa doença, o médico nunca me explicou se eu poderia ter, se implicava alguma coisa para a criança ou não. Então, eu sempre adiei, por medo, né? Por medo de ter alguma complicação para a criança. E aqui em Portugal, falando com esse médico, ele disse que sim, eu posso ter, só que ele vai ter que aumentar a dosagem. Se caso um dia engravidar, tem que aumentar a dosagem da medicação, né? Então, gente, mesmo assim, eu tenho receios. Eu conheço gente que já teve filhos com essa doença e os filhos nasceram perfeitos, mas mesmo assim, gente, eu tenho muito receio. Então, eu tenho que esperar por um milagre, né, gente? Eu sei que Deus pode fazer, Ele ainda não fez, porque eu acredito que talvez não tenha sido o tempo, mas eu tive coragem de vir aqui no YouTube, onde muitas pessoas podem me ver, para falar sobre isso que eu tinha tanto receio de falar há um tempo atrás, né? E pensando, gente, sobre aquelas pessoas que Jesus curou, elas também tiveram que enfrentar seus medos e preconceito de muitas pessoas publicamente. E quando elas foram publicamente enfrentar esse medo, enfrentar esse preconceito das pessoas, quando elas enfrentaram isso diante da multidão, elas foram curadas. E Deus me fez muito refletir sobre isso, enfrentar a multidão, enfrentar os meus medos, os preconceitos, os tabus, né? E aí eu lembrei do endemoniado de Gadareno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente, é só pelo milagre mesmo, como eu tava falando, né, que muita gente pensava que era demônio, não sei o quê, mas não é por isso, é porque aquele homem foi curado porque as pessoas sabiam do problema dele, o problema dele era muito grave, era um problema espiritual, óbvio, né? Mas Jesus cura corpo e cura espírito, e cura alma principalmente. E aquele homem, além do espiritual, também tinha algumas coisas no seu corpo físico também, né? Porque o inimigo, ele é terrível, ele quer destruir a pessoa em todos os âmbitos da vida dela. E quando ele foi curado, as pessoas ficaram espantadas, porque elas sabiam do que ele tinha, elas já tinham feito de tudo com ele, amarrado, e pronto, ele vivia ali na margem da sociedade ali, né, do tempo dele, porque ele não podia conviver com as pessoas, não sabia, não tinha como. E quando ele foi curado e apareceu todo bonitinho, todo limpinho, de cabelinho penteado lá, né, na cidade dele, as pessoas ficaram espantadas. O que aconteceu com esse homem? A gente via ele daquele jeito ali no cemitério, nas cavernas ali, sujo, fedido, e agora ele tá aqui desse jeito, e elas ficaram até com medo, né, e do que aconteceu com ele.
E foi um testemunho, porque depois ele saiu pregando, saiu falando de Jesus nas cidades ali, da cidade onde ele morava e nas cidades ali de perto, né? Ele virou um missionário, porque ele saiu pregando e falando do milagre dele, daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E a mulher também do fluxo de sangue, que também foi curada, ela tinha já 12 anos que ela sofria com essa doença. E ela foi curada porque ela enfrentou a multidão. Ela não teve medo, quer dizer, com certeza ela teve, né? Porque se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada, poderiam apontar, acusar ela porque que ela era uma mulher impura e porque que ela estava no meio das outras pessoas, né? Que as outras pessoas também poderiam ficar impuras. Mas ela venceu, rompeu essa barreira do medo, do preconceito e foi tocar nas vestes de Jesus. E foi curada, porque aí algumas pessoas já sabiam do problema dela, a família, né, com certeza, e outras pessoas ficaram sabendo ali na hora. Ela falou, olha, há 12 anos eu tinha um fluxo intenso que nunca estancava, nunca curava. E agora, só de tocar na orla, na barra do seu vestido, eu fiquei curada, na mesma hora. Então foi um testemunho ali gigante para as pessoas que estavam em volta, que creram mais ainda em Jesus. E tantos outros milagres, né, que Jesus fez, em que as pessoas encararam a multidão. Muitas das pessoas já sabiam, como aquele aleijado, né, que Jesus curou lá no poço. Ele estava ali há tantos anos sofrendo ali, né, daquele mal, era paralítico, e as pessoas sabiam, e ele foi curado ali, e foi testemunho, porque as pessoas sabiam da doença dele. Então, como que vai gerar um testemunho se as pessoas não sabem, né? Era muito fácil eu vir aqui depois de muitos anos e falar, olha, eu tinha essa doença e Jesus me curou. Ah, tinha, né? Pois. Mas agora, na minha cabeça, né, gente? Contando isso, eu penso que o testemunho e o milagre vai ser muito maior e muito mais bonito quando acontecer. E também muitas outras pessoas, os leprosos não tiveram coragem de chegar perto de Jesus e foram curados, os cegos, gente. Então eu resolvi encarar a multidão, contar aqui, expor aqui o meu problema. Ainda hoje eu tomo medicação todos os dias, tomo de manhã, tomo à noite, uma dose mais alta, né, como eu disse, e passo por muitas situações difíceis ainda, porque para além dessas crises focais, ainda tem outros desafios que eu enfrento, outros desafios, muitos outros que eu não conto para ninguém. As únicas pessoas que sabem é Deus, né, que está sempre comigo, e o meu marido, que tem muita paciência e que suporta passar por isso junto comigo, porque não é só na hora da crise, no dia a dia. Aquilo que essa doença pode causar ainda na vida de uma pessoa, mental e física. Mas eu nunca deixei que isso me impedisse de fazer alguma coisa. Sempre trabalhava como costureira, né? Trabalhava então com máquina, nunca me machuquei numa máquina por causa disso. Nunca passei mal em nenhum local de trabalho, tanto é que eu nunca contei isso para ninguém do meu trabalho. Estudei, gente, não fiz faculdade, né, por conta do que eu escolhi, né, seguir na minha vida, que foi casar, morar junto, né. Então eu cheguei aqui em Portugal, corri atrás das minhas coisas, fiz aqui um curso, troquei de profissão. Hoje em dia eu trabalho tenho um trabalho mais tranquilo, menos assim, mais leve, né, não tão pesado como costurar. E pronto, gente, é isso. Decidi compartilhar isso aqui porque essa semana eu tive uma crise dessa. De vez em quando eu tenho, gente, focal, né? É bem fraquinho. São poucos segundos, gente, passa muito rápido. E às vezes eu consigo controlar, mas se tiver uma pessoa perto de mim eu não consigo controlar, gente. É uma coisa muito estranha. E aí eu
contei para minhas colegas de trabalho o que eu passo, né? E pronto, eu resolvi contar aqui para vocês também, porque eu tenho certeza que um dia eu vou estar livre disso. Isso não, eu sei que pelo médico não tem cura, né? Mas eu ainda creio num milagre. E então é isso, gente. Pois é, gente, então é isso. Quando eu criei aqui essa conta aqui no YouTube, eu nunca imaginava que um dia eu ia vir aqui falar sobre isso aqui, porque até pouco tempo atrás, como eu disse, eu não tinha coragem, né? Não queria que ninguém soubesse, inclusive. Nem na igreja, a maioria das pessoas não sabem. Quem sabe são os meus pastores e o meu líder do louvor é que sabe, porque às vezes eu já passei mal na frente deles, não me lembro. Já. Então, eu só conto pra quem vê ou pra quem eu me sinto muito à vontade. Eu não gostava de falar sobre isso. E não falo, gente, também não há necessidade de eu ficar falando sobre isso pra toda a gente, né? Até porque eu não sei o que se passa na cabeça de cada um, né? Então, prefiro, pronto, eu só falo com quem eu me sinto mais à vontade, né? E é isso, gente. Eu nunca deixei isso me limitar. E também porque nunca teve necessidade. O médico disse que eu posso viver minha vida normal. A única coisa que eu não posso fazer é conduzir. Conduzir carro, né, gente? Ele acha que eu não posso conduzir, mas eu sei quando eu vou passar mal. Os dias que eu tô mais agitada, muito ansiosa, é o dia que eu tenho mais chance de passar mal. Mas é uma crise focal, como eu disse, muito rápida, passa em poucos segundos. E eu decidi vir falar sobre isso aqui para ficar registrado, para quando o meu milagre acontecer, eu tiver provas aqui do que eu disse, né, gente? Então é isso, gente. Hoje esse vídeo vai ser sobre isso. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês que assistiram, que ficaram até o final, que ouviram a minha história, né? Aqui a minha luta, a minha guerra, mas também que, quem sabe, vai ver também a minha vitória, né? Você me acompanhar aí, porque eu gosto, gente, de gravar vídeo aqui pro YouTube. Eu acho que eu já disse nos vídeos anteriores, é até como uma terapia pra mim, mostrar meu dia a dia, mostrar as receitinhas que eu gosto de fazer, e também contar meus testemunhos, falar de Deus, né, que é tudo também na minha vida. Eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar da palavra de Deus, de falar do amor de Deus, dos milagres que Ele já fez e faz na minha vida, não tenho. Então, gente, quem gosta de mim, quem gosta de me seguir, de me acompanhar aqui, eu tenho de tudo um pouquinho. Um dia vai ser faxina pesada, um dia vai ser receita, um dia vai ser falando de Jesus. Então é isso, gente. Eu senti no coração, né, senti desejo de vir compartilhar isso aqui com vocês. E pra mim, hoje em dia, isso não é um peso. Claro que eu não gosto ainda de ter esse diagnóstico, de não estar livre da medicação, mas isso, gente, não me impede de fazer nada. Vivo a minha vida normalmente. Só esses dias que eu tô mais agitada, né? Assim que eu prefiro ficar mais em casa, pra não ter perigo de acontecer, né? De eu ter esses sustos assim. Então eu fico mais reservadinha. Também, né? A idade vai chegando, a gente gosta de ficar mais caseiro, parece. Então é isso, gente. Eu vivo a minha vida normalmente. E graças a Deus, Ele sempre cuidou de mim, sempre me guardou. E então a minha vida sempre foi normal. Mas eu tava vendo alguns casos, né, de algumas pessoas, até no YouTube também, que tem essa doença e a vida delas são bem mais limitadas e sofrem mais ainda, tomam mais medicação ainda do que eu. Eu sei que, graças a Deus, ainda a minha situação é um pouco mais leve que de outras pessoas, né? Mas mesmo assim, gente, é ruim, né? A gente ter um diagnóstico de uma coisa que a gente sabe que não tem cura. Mas eu também vi relatos, né, de pessoas que têm essa doença, que é até mais grave do que o meu caso, que também vivem a vida normalmente, tiveram filhos, os filhos vieram perfeitos.
Então, gente, eu resolvi falar, até porque esses vídeos dessas pessoas que eu vi me ajudou a ter um pouco mais de esperança, né? Nessa questão, né? Nessa questão de ter filhos e essas coisas, porque eu sempre tive muito medo, muito receio. Então, vendo o vídeo dessas pessoas, me deu mais força, me deu mais coragem, né? Então, também eu decidi vir falar aqui, de mim aqui também, sobre isso. Gente, esqueci de falar, só que eu também aprendi a conviver com isso, né? Eu fui buscar pela minha qualidade de vida. Se tem alguma situação que eu não sei lidar, ou que, por exemplo, eu sei que aquela situação vai me deixar mal, vai me deixar assim, propensa, né, a passar mal ou ficar assim mal, sabe, gente? Porque tem algumas situações que me deixam muito mal. E quando eu tô mal, assim, que eu digo mentalmente, ou me causa um mal fisicamente e pode acontecer, né, de eu ficar mais propensa a ter essas crises focais. Então eu aprendi a me resguardar de algumas situações, como eu disse, quando eu não tô me sentindo assim muito bem, eu me resguardo, eu evito de ficar saindo de casa, evito de ficar lidando com algumas pessoas, com situações, com alguns lugares também, né? Às vezes eu me afasto um pouco, às vezes eu me retraio, assim, gente, pra viver melhor, gente, porque eu, de tanto eu querer esconder, eu queria estar em todo lugar, em toda situação, resolver tudo, fazer tudo. Só que chegou um tempo que eu caí na real, eu percebi que eu tinha que me resguardar e que eu tinha que cuidar de mim, da minha mente, né, do meu psicológico, e que eu não poderia lidar com todas as situações e em todos os momentos. Então, eu aprendi a me resguardar, aprendi a saber quando eu posso ou não posso lidar com certas coisas, com certos, né, com certas, como eu digo, com certas demandas, né, digamos assim. Então, para eu ter uma qualidade de vida melhor, eu aprendi isso. O médico me fez algumas recomendações, sim, mas foi mais questão de comida, horário da comida, horário de dormir, assim, para ter realmente uma qualidade de vida melhor. Mas nada demais, nada assim, absurdo, não. São coisinhas assim, básicas e poucas que se eu fizer vai me ajudar, né, a ter uma qualidade de vida melhor. Então é isso, gente. Até pra quem é do meu convívio que estiver assistindo esse vídeo, quando eu desaparecer, gente, eu tô bem, mas tô me resguardando, tô guardadinha ali pra ficar melhor ainda, né? Pra não deixar também, uma que eu não gosto de transparecer pra ninguém, o que eu tô passando, não gosto. Quem me conhece sabe que eu não dou o braço a torcer. Pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas só eu sei, né, como é que eu tô. E eu luto, sim, com alguns sentimentos, eu luto diariamente com alguns sentimentos, com alguns pensamentos, com algumas coisas que eu sinto, luto, que o que a epilepsia causa em algumas pessoas, que é ansiedade, depressão, sabe? Alguns complexos, algumas coisas, gente. Então eu luto contra tudo isso, mas não gosto de transparecer para ninguém, não gosto de me vitimizar. Quanto mais eu sinto coisas, mais eu luto contra e mais eu quero correr atrás de viver uma vida bem e normal. E quem me conhece assim até pensa que eu não passo por nada, que a minha vida é 100%, porque, gente, realmente eu não gosto de deixar transparecer. Mas é isso, gente, o tempo e a idade vai nos ajudando a lidar melhor com as situações, com as coisas que a gente passa. E com isso, gente, eu tenho uma vida boa, tenho uma vida muito boa, graças a Deus. Deus sempre está comigo, me dando direção, me apontando caminhos,
forma de lidar com as pessoas, com as coisas, e é isso, gente. Gente, eu tinha esquecido de referir, né, sobre a palavra, né, que eu me inspirei para vir falar sobre essa doença aqui, né. Eu me inspirei na cura da mulher do fluxo de sangue, né, que muitos conhecem, né. Essa passagem tem ela em Marcos, essa história, né, para quem não entende muito de Bíblia e quer conhecer sobre essa história dessa mulher que foi curada. Tem ela em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o 34. E também tem Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o 48. Eu me inspirei, né, nessa cura que Jesus realizou dessa mulher, que era uma mulher que há 12 anos, né, como eu disse, vinha sofrendo de uma hemorragia, que ela já tinha ido em todos os médicos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, todo o dinheiro, toda a força, toda a energia que ela tinha empenhado para que ela fosse curada, ela já tinha gastado. Naquela época, naquele tempo, né, naquela doutrina, naquela tradição deles daquela época, a mulher, quando estava no seu período, ela era considerada impura. Então a mulher se retirava, ficava separada das outras pessoas da família, para que as outras pessoas também não ficassem impuras. Só que essa mulher já havia 12 anos que ela estava impura, né? Ou seja, ela não podia estar perto, conviver com outras pessoas, porque as pessoas achavam que eles também iam ficar impuros, né? Se ficasse convivendo com aquela mulher. Então ela já tinha gastado tudo, com certeza estava com um desgaste emocional muito grande. Sua família também, com certeza ela não podia estar perto, né? Quem sabe ela não tinha filhos e não podia conviver com os filhos, com o marido, por causa dessa doença, né? Não sei, aqui não fala se ela tinha filhos ou não, mas talvez tivesse, se tivesse. Então imagina a dor que aquela mulher carregou, o sofrimento que ela teve por muitos e muitos anos, 12 anos, gente, 12 anos é muita coisa, né? Então ela tinha ali um impasse, ou ela enfrentava a multidão e, como ela tinha fé, ela acreditava na cura dela. Então ela tinha dois caminhos, ou enfrentar a multidão e receber a cura que ela precisava, ou ela deixava o medo paralisar ela e não tinha cura. O que ela fez? Ela enfrentou a multidão, ela entrou no meio do povo e falou, pelo menos se eu toco, eu não vou falar nada, não quero que ninguém me veja, se eu pelo menos tocar aqui eu sei que eu vou ser curada, porque aquele homem é um homem poderoso, cheio de virtude, e eu sei que no nome dele há poder, eu sei que ele cura, eu sei que ele pode. Vou só tocar, não vou falar nada. Só que quando ela tocou, ela enfrentou a multidão, entrou no meio do povo e tocou na barra do vestido de Jesus, da roupa, ela ficou curada na mesma hora. Só que saiu o poder de Jesus, ele sentiu que saiu o poder, virtude dele, e alguém foi curado. Então ele perguntou, quem foi que me tocou? E os discípulos falaram, não, Senhor, tanto de gente que tem aqui em volta, qualquer um esbarrou no Senhor, isso é normal, tanto de gente, não tá vendo? Ele, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém tocou nele com a intenção de ser curado. E a mulher criou coragem e falou, fui eu, Senhor. E eu tava com hemorragia há tantos anos, há 12 anos, e na hora que eu te toquei, eu fui curada. Aí ele falou para ela, filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Aqui na minha versão da minha Bíblia fala, vai-te em perfeita paz. Olha, gente, que palavra gostosa de ouvir, hein? Que palavra positiva, boa de se ouvir, né? Vai em perfeita paz. Olha, perfeita paz, não é só paz, é perfeita. Para uma pessoa que há 12 anos não sabia o que era ter paz, ele falou para ela, vai em perfeita paz. Olha só, além de curar o físico dela, curou o espiritual, curou a alma dela, né? Então, inspirada nessa palavra de enfrentar a multidão, foi que eu vim aqui, gente. Enfrentar a multidão, mas não a multidão de pessoas, a multidão dos meus medos, das minhas dúvidas, das minhas questões, dos meus preconceitos, dos meus tabus. Primeiramente, eu quebrei e enfrentei isso dentro de mim, para depois conseguir falar sobre isso aqui. São muitos anos, gente, que eu venho não escondendo, mas omitindo isso das pessoas, né?
Mas eu decidi não esconder e não omitir mais, porque como aquela mulher, ela só foi curada porque ela se expôs, né? Então eu tô aqui me expondo, gente, crendo que um dia Jesus vai fazer essa obra, porque eu sou cristã, eu creio em Deus, em Jesus, eu creio no sobrenatural. Então eu vou continuar crendo até o fim. Se eu for curada, vai ser para honra e glória do nome de Deus. Se eu não for curada, se Deus achar que, não sei, gente, se eu tiver algum propósito com isso maior daquilo que eu não consigo enxergar hoje, também é para honra e glória de Deus, gente. Eu não tenho essas questões comigo de, antigamente eu achava, gente, que se eu servisse a Deus, ele tinha obrigação de me curar. Na hora que eu pedisse, inclusive, né? Ó Senhor, quero que o Senhor me cura, eu não vou depender mais de remédio, não. Eu te sirvo, ora. Mas não, gente, as coisas não funcionam assim. As coisas espirituais, sobrenaturais, o reino de Deus não funciona assim. Primeiro a gente tem que estar consciente e entender também o nosso propósito. Tudo tem um propósito, gente, tudo. Eu acredito em propósito, acredito na lei da semeadura, eu acredito, gente, em muitas coisas. Mas o mundo espiritual, o reino de Deus, ainda tem os seus mistérios, né? Então, eu prefiro crer. Se alguém pode falar, mas como ela é iludida, gosta de se enganar. Não tem problema, gente, não tem problema. Eu prefiro crer. E isso, a fé é uma coisa que ajuda as pessoas em várias situações. E eu sigo crendo, sigo com fé. Então, resolvi, né, lembrei de vir dizer que da onde eu tirei, né, essa referência de enfrentar a multidão foi daqui, gente, dessa passagem, dessa cura dessa mulher. Aqui não diz o nome dela, não dá muitos detalhes, mas o milagre que ela experimentou foi muito grande. Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês por assistirem a esse vídeo. Peço para vocês, deixe seu like, comenta, gente, o que vocês acham, se vocês também passam por isso ou por alguma situação similar, vocês conhecem também alguém que passa por isso. Se inscreva no canal também, gente, não é toda vez, né, todo vídeo, gente, que tem que vai ter relatos, não, gente, é de vez em quando só. E já vou adiantando aqui que eu tô preparando uma receitinha pro próximo vídeo, talvez mais elaborada, uma receitinha bem gostosa. Então é isso, gente, eu agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.